SC no ar, de volta na sua tela. Já estamos muito bem acompanhados de Alice Queiroz. Bom dia, Alice. Bom dia, Marta. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Quinta-feira de futebol. Temos os gols da rodada, Alice? Exatamente. A gente vai repercutir aí os jogos dos nossos estaduais, Catarinense e Paulistão. Tivemos alguns confrontos. Então, bora começar com o Campeonato Catarinense. 4 jogos movimentaram a 9ª rodada do estadual. Tivemos as vitórias do Marcílio Dias, Caravaggio, o Avaí, líder da competição, e o Santa Catarina. Dá só uma olhada. Em Rio do Sul, Santa Catarina venceu o Brusque. Alex Gonçalves foi o autor do gol que deu a vitória para o time da casa. 1-0 Santa. No Gigantão das Avenidas, quem levou a melhor foi a equipe de Itajaí. O quarentão Juninho Tardelli fez o primeiro. E o zagueiro Luan ampliou. Final, Marcílio Dias 2-0. E deu zebra no Heriberto Wilson. O Criciúma até saiu na frente com o zagueiro Rodrigo. Mas o Caravaggio virou a partida. Henrique empatou. E o gol da vitória foi do atacante Gênesis. 2-1 para a equipe de Nova Veneza. E para fechar mais uma vitória do líder Avaí, o lateral Mário Sérgio fez o primeiro do Leão da Ilha. Só que o Concórdia até tentou reagir. Kenzo diminuiu para o Galo do Oeste. Mas aí brilhou a estrela do volante João Vitor. Ele fez o segundo e o terceiro gol do time da capital, garantindo assim os 3 pontos. Final, 3-1 para o Avaí. E a rodada do Catarinense continua hoje com mais 2 jogos. A primeira partida é entre Hercílio Luz e Joinville. Pedro Garcia e Drica Evanini vão trazer as informações das equipes para a gente, começando lá pelo sul do estado, mandante. Bom dia, Pedro. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu já estou aqui na frente do estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão, palco da partida desta quinta-feira entre Hercílio Luz e Joinville, a partir das 8 horas da noite. O Leão do Sul não vive uma situação nada confortável neste momento na elite do futebol catarinense. Está em último lugar, são apenas 2 pontos ganhos em 7 partidas. São 5 derrotas e 2 empates. Tem um jogo a menos ainda contra o Criciúma, mas o Leão do Sul, mesmo que vence essa partida contra o Joinville, ainda não sai da última colocação e também não sai da zona de rebaixamento, já que a equipe acima do Hercílio Luz é o Caravaggio, que está com 6 pontos ganhos. Mas, se o Hercílio vencer hoje aqui, dá um respiro para continuar sonhando com a elite na permanência da principal competição catarinense. O time enfrenta o Joinville. E quem traz as informações direto do norte do estado é a Drica. Drica, conta pra gente, como é que tá o Joinville se preparando para essa partida aí, hein? Olá, Pedro. Olá a todos que estão assistindo ao SC no ar. E aqui no norte do estado, a expectativa é para que o Joinville consiga a 3ª vitória no Campeonato Catarinense, jogando aí em Tubarão. O time fechou a preparação ontem de manhã, viajou no início da tarde para Tubarão, onde hoje enfrenta o Hercílio Luz. O Joinville, que vem aí de uma boa vitória, né, contra o Caravaggio, aquela vitória que inclusive tirou um pouco da pressão em cima do tricolor, recolocou o time na zona de classificação, não deve ter grandes mudanças para esse jogo de hoje à noite. O técnico Emerson Maria parece ter encontrado a dupla ideal no meio-campo do Joinville com o Júlio César e com o Lucas de Sá, e tem problemas quando precisa começar a mexer na equipe. E esses problemas podem ter sido sanados durante essa semana. Isso porque o JEC anunciou um reforço justamente no meio-campo, e um reforço conhecido no sul do estado. O meia Marcinho, que foi campeão com o Criciúma em 2023, está no tricolor, chega com contrato em definitivo até o final da Série D deste ano e já está à disposição do técnico Emerson Maria. Pode ser uma dessas opções para quando o técnico precisa começar a mexer no time. A gente vai ver como é que vai acontecer esse jogo logo mais, já que o Hercílio Luz, como o Pedro falou, está numa situação delicada e o Joinville também quer aproveitar isso para voltar para casa com 3 pontos na bagagem. Alice, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Drica e Pedro. E um pouco mais tarde, é a vez de Figueirense e Chapecoense se enfrentarem no estádio Orlando Scarpelli. O Eduardo Florão traz os detalhes desse jogo. Bom dia, Edu.
Oi, Alice, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no ar. Tem Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli e eu começo falando do Figueira, mandante deste jogo, vem de derrota para o Barra, tenta se recuperar aí na competição, né, depois dessa derrota fora de casa, e tem problemas na defesa, principalmente pela ausência de jogadores. Já não contava com o Felipe Santiago, que ainda se recupera de um trauma, e agora não conta também com o zagueiro Liger, que se machucou no jogo contra o Barra. A princípio era só um desconforto, mas foi constatada uma lesão muscular leve, mas que mesmo assim impede ele de atuar nesse duelo contra a Chapecoense. Então o técnico Thiago Carvalho tem um problema nessa posição, vai ter que arrumar um defensor ali, né? E a gente fica nessa dúvida aí sobre como ele vai montar a zaga do Figueira para o jogo contra a Chape. O ataque que vive uma boa fase, né? Começou a rodada, o Figueirense começou a rodada com o segundo melhor ataque da competição. Tem o Marlisson brigando pela artilharia do campeonato, mas se de um lado o Figueira está bem, no outro tem essa preocupação por conta das lesões. A Chape também tem desfalques para esse jogo. Vinícius Balieiro sofreu uma lesão grave no joelho no duelo contra o Santa Catarina, vai precisar de cirurgia, rompeu o ligamento cruzado anterior e o colateral medial, então é uma cirurgia mais delicada, está de fora da temporada. Por outro lado, Jorge Gimenez, que iniciou o ano treinando entre os titulares, não estreou pela Chapecoense porque teve uma lesão, está recuperado e à disposição do técnico Gilmar Dalpozo. Possivelmente vai ser o titular, mas tem o Pedro Martins também brigando por essa vaga. Outra volta é do zagueiro Bruno Leonardo, capitão da Chapecoense, que cumpriu suspensão no jogo passado e volta a fazer a dupla com o zagueiro Eduardo Doma. Mudanças nas duas equipes para esse duelo importante. O Figueira querendo garantir aí, confirmar a classificação para a próxima fase. A Chape, depois de vários jogos sem vitória, querendo voltar a vencer no campeonato também para buscar a classificação para a segunda fase da competição. Volto contigo, Alice. É um grande duelo, valeu Edu. E ainda falando dos estaduais, agora a gente vai para o Paulistão. No confronto entre Neymar e Memphis Depay, quem levou a melhor foi o Corinthians. Jean Brandão conta como foi esse jogaço pra gente. Público recorde aqui na Neoquímica Arena, mais de 48 mil torcedores vieram para ver o duelo entre Memphis e Neymar. Mas o brilho todo foi de Yuri Alberto. Ele se antecipou e com a pontinha do pé abriu o placar. Garro lançou Memphis, que deu um presente para Yuri Alberto. Segundo gol dele no jogo, o 100º na carreira. Parecia definido o jogo, até que Guilherme descontou para o Peixe. No placar final, Corinthians 2, Santos 1. Valeu, Jean. A gente segue acompanhando o Paulistão. O esporte vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais falando dos confrontos do fim de semana. E, claro, também trazendo esses 2 jogos catarinenses que vão acontecer hoje, Marta. Muita emoção vindo por aí. A gente te espera amanhã, Alice. Boa quinta-feira. A nós.